Fala, gente! Sejam bem-vindos aqui nessa continuação, né, da nossa aula sobre sistemas de numeração dos antigos. E a gente vai trabalhar, então, nessa aula aqui agora, o sistema romano. Lembrando que essa aula aqui ela é muito especial aos meus alunos e também ao meu querido Miguel, aí, o meu filho, que está acompanhando a gente aí, porque esse assunto também é dele na sala de aula. Galera, escuta aqui, ó, o seguinte. Sistema de numeração romanos. O que que seria o sistema de numeração romanos? Se você fosse romano na época aí do Império Romano, quando eles dominavam o mundo, né? Porque o mundo era só aquele espacinho. Você não iria escrever lá o número 14, o número 15. Você iria escrever qual é a sua idade. Você não iria escrever ali o número 10, por exemplo. Ah, tem 10 anos. Ah, eu tenho 11. Ah, eu tenho 12. Você iria escrever utilizando os números deles. Tá? Então, para entender o que são os números deles, a gente tem aqui os símbolos. Olha só. Tá. Professor, já conheço esses símbolos. Os egípcios, né? Eu fiz um maior drama para mostrar o nome deles para vocês, mas aqui você conhece. Então, ó, o símbolo do número um é esse símbolo aqui, ó, que é o I, né? O símbolo do número 5 é esse símbolo aqui, ó, que é o símbolo V. O símbolo do número 10 é esse símbolo aqui que é o X, do 50 é o L, do 100 é o C, do 500 é o D e do 1000 é o M e não tem mais símbolos acima disso, né? Ô professor, mas e se tivesse 1 milhão, se tivesse números maiores? Vou responder até o final dessa aula aqui, tudo bem? Lembrando que essa aqui é uma aula muito especial de revisão para você se dar bem aí nas suas avaliações, também especial aos meus alunos que vão ter esse assunto aí nas provas deles, né? Que a gente tem aí em sala de aula e também a gente tem aí para trabalhar durante o nosso bimestre. Tudo bem? Então, o primeiro assunto que você aprende é sistema de numeração, tá? Então, a gente vai aprender um pouquinho sobre o sistema romano hoje. Então, vamos lá escrever os símbolos de alguns números e vamos agora justificar o porquê alguns números não têm símbolo, tá? Isso era o jeito que eles trabalhavam. Vamos levar até o 10 aqui para a gente entender. Opa, faltou o 7, né? 6, 7, 8, 9 e o 10, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, porque no comecinho ele é muito parecido com o sistema de numeração ali dos egípcios, mas depois ele fica um pouco maluco, tá? Como assim? Eu tenho um símbolo para o número um e aí então, ó, ele não é um sistema que a gente fala que ele é um sistema decimal, que é de base 10, né? Ele tem aí uma base 10 também, ó, porque a cada 10 números eu troco o meu símbolo e crio um símbolo novo, mas agora ele tem um símbolo intermediário, né? Então, entre os símbolos que eu vou acrescentando ali, ó, vamos supor, se eu tiver 10 desse izinho, eu criaria um símbolo novo, que é o símbolo do 10, né, que é o X. Se eu tivesse 10x, eu criaria o 100. Se eu tivesse 10c, eu criaria um M, né? Mas não é assim que funciona. Por quê? Porque eu tenho números intermediários, né? Então significa que para eu fazer o número 5, eu não colocaria vários i's na frente, igual eu coloco o número um, o número 2, né? Eu pego apenas o número do V direto. Então, o V já ia significar ali o número 5. Tudo bem, gente? Tá bom? Então, significa então que, devido a esse motivo, eu tenho uma organização entre os símbolos. Como assim? Então, se eu estou indo ali, ó, olha que legal, ó. Se eu estou indo para números acima, eu vou organizar eles, sistema de numeração. Eu vou sistematizar, eu vou organizar um na frente do outro, né? Então, foi assim que eu organizei o número 6 e o número 7 e o número 8. Como assim, professor? Eu peguei o número um, né, que eu tinha essa noção, que ele é esse símbolo aqui, e eu fiz o 5 mais o um, né? Então significa que aqui eu estou tendo um acréscimo, e aqui é o símbolo do número 6, né? Mas aí acontece um problema. Olha que legal. Vamos lá. Primeiro, os símbolos I, X, C e N podem ser repetidos no máximo 3 vezes. Não é 9 vezes, né? Então ele não é um sistema que a gente chama de base 10, né? Ele é um sistema um pouco diferente, tanto que a base dele aí é uma base que a gente nem fala qual é, né? Mas o que que eu faço aqui então? Quando eu coloco 3 números iguais, tipo esse daqui, eu tenho então um número acontecendo, né? Então se eu tiver 3 palitinhos, eu tenho sim o número 3, porque ele vai ser um mais um mais um, número 3. Agora, para fazer o 4 eu não posso mais. Então eu vou ter que fazer uma operação, né? E aí eu sei que o pessoal não gosta um pouquinho, mas vocês vão entender que é super simples. Ao invés de eu colocar o número menor na frente, que seria o número I, o número um, eu vou colocar ele atrás. Super básico, né? Então significa que se eu tiver o 5 e eu tiver um número atrás, eu estou tirando do 5. Então aqui significa que eu tenho o 5 menos o número que está antes dele, que é o um, tá? Então quais os símbolos que eu posso utilizar na subtração? Eu posso utilizar na subtração apenas o símbolo do i,
Apenas o símbolo do X, apenas o do C e do M, né? Para que que eu faço isso? Para eu criar os números que terminam em 4, né? Então, o 4 aqui eu faço uma subtração, olha que legal, subtração. O número 9 também. Como assim, professor? Ó, porque note que se eu fosse escrever V, 1, 2, 3, 4, não pode, né? Não pode, não pode, não pode. Por quê? É até 3 vezes que eu posso repetir o I. Então, o que que você vai fazer? Você vai pensar um pouquinho. Opa, mas e se eu tiver o 10, né? Se eu tiver o 10 e eu colocar um número na frente, um número menor na frente, eu tenho 10 e aí eu tenho um acréscimo, eu tenho uma soma. Isso seria o símbolo para o número 11, né? Mas agora, se eu não tenho 10, eu tenho 9, então eu faço o quê? Do 10, eu tiro o 1 e aí eu escrevo ele atrás. É super básico. Diz aí, é fácil ou é difícil? Então significa que para fazer o número 9, eu teria aqui esse valor, que aqui embaixo está escrito 10 menos 1, e 10 menos 1 é 9, né? Tá bom? Eu sei que é um pouco confuso no começo, mas você vai se ligar já, né? Vamos escrever esse número certo aqui então. Qual o símbolo do número 9? É o símbolo do 10 e antes dele vem o número 1, tá bom? E agora eu tenho o símbolo para o número 10, que já existe, que é o X, né? Então aqui eu tenho todos os números que a gente conhece até o 10, olha que legal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 10, tá bom? Professor, esse negócio de somar e subtrair eu não entendi muito bem. A gente vai pegar alguns valores maiores que vocês vão acabar se ligando, tá? Mas eu quero que vocês se liguem numa situação. Toda vez que aparecer o número 4, você vai fazer essa operação. Que operação? Você vai trocar a posição de acréscimo, que era colocar ele na frente, e você vai colocar ele atrás, tá? Então ele vai ter um número que vai tirar quando aparecer o 4, quando aparecer o 9, quando aparecer o 40, opa, quando aparecer o 90, quando aparecer o 400 e quando aparecer o 900, né? O que que esses números têm em comum? Eles vão fazer o número tentar repetir 4 vezes, né? Então, se eu fosse fazer o 4, ele. Perdão, gente. Se eu fosse fazer o número 4, ele ia tentar aparecer 4 vezes o i. E não é, não tem. Então, eu tenho que montar um sistema de subtração, que é esse que eu já falei, né? Então, vai aparecer o 9, né? Então significa que eu deveria fazer aqueles 4 que eu falei, mas não pode fazer, porque os romanos não faziam isso, né? Porque eu acho que facilitava as operações deles, tá bom, gente? Se é uma, vocês querem entender o porquê, é bem por aí, né? Às vezes para somar, para subtrair, quando eram números grandes, organizar desse jeito era melhor. Tudo bem? Então aqui eu tenho o quê, ó? Quando eu tenho aqui o 9 e eu tenho que fazer o quê? Eu não posso colocar, eu coloco então do 10 um número anterior, né? E isso vale para todos esses de baixo aqui também, ó. Vamos pensar aqui agora nos números que eu tenho ali. Vamos fazer uma limpa aqui, ó. Opa. E eu quero fazer o número 40. Ah, professor, é só pegar o símbolo do 10 e colocar ele atrás do 100, atrás do 50. Boa, se você pensou assim, você já está conseguindo entender o sistema deles, né? Então, ó, se fosse fazer o número 30, não seria difícil, né? Assim como fazer o número 20 também não seria. Por quê? Basta você pegar o símbolo do 10 e colocar um atrás do outro. Símbolo do 10 e um atrás do outro 3 vezes. Mas agora o 40 eu teria, né? O 50 tem símbolo? Tem. Então você pode utilizar dele, tá? O 60 tem símbolo? Tem. Você vai utilizar do símbolo do 50 para somar, né? Então eu tenho ali usando o símbolo do 50 e assim ele vai até chegar no número 90, que também vai ter um problema, tá? Então como que eu faria isso? Utilizando a subtração. Então para fazer o 40, eu vou pegar o símbolo do 50, que é este daqui, né? Só que eu não vou colocar na frente dele 10, porque se eu colocar na frente dele 10, ó, eu estou fazendo aqui, é 50 mais 10. Então eu tenho ali o meu número 60, né? Eu quero fazer 50 menos 10. Por quê? Porque o 40 não pode, não tem símbolo, né? Eu não posso colocar um x a mais. O 40 não tem símbolo, então eu tenho que fazer uma operação. Essa operação é menos. Então, quando eu coloco ele aqui, isso significa 50 menos 10. E quanto que é 50 menos 10? 40. Então, o símbolo XL é o símbolo para o 40. Tudo bem? Por quê? Porque o L é 50, se eu coloquei na frente, ele soma 60, e se eu coloquei atrás, ele subtrai 40, né? Então, se apareceu o número 4, apareceu o número 9, apareceu o 40, apareceu o 90, apareceu o 400, fica esperto porque você vai ter que fazer uma operação. Vamos pensar aqui no 100 também, ó. 100 e o 110. O 100 tem um símbolo que é o C. Tá ali, ó, C.
né? Então, se fosse para eu fazer o 110, tá fácil, acho que você já se ligou, né? Que vai ser o 100 mais 10. Eu coloco um na frente do outro, então fica CX. E aqui, então, eu tenho 110, que é o número que está ali. Agora, se eu precisar montar o número 90, né? Eu não posso colocar aqui, ó, 50 e 1, 2, 3, 4x. Não pode ter 4x. Seria o 90, mas não pode ter. Então, você vai pegar o próximo número, que seria a primeira centena, e dessa centena você vai tirar 10. Então você vem atrás, tá bom? Isso significa que do 100 eu tiro 10, tá bom? Apareceu 90, apareceu 400, apareceu 900, já fica esperto nisso, tá? Vamos pensar em mais alguns números aqui, ó. Vamos pensar no 300, no 400, no 500, no 600. Olha só, tá? Estão apertadinhos aí, eu já limpo, você já vai entender quando a gente chegar também no 900 e no 1000. Tá, professor, e agora como é que é o 300 então? O 300 eu tenho o símbolo para o 100, eu tenho três centenas, C, C, C. Resolvido. Coloco um atrás do outro porque eu posso somar até três vezes. E o 400 não, né? Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que avaliar o meu símbolo intermediário, o símbolo que fica entre o número a próximo, que seria o 1000, né? A próxima centena, né? A próxima dezena do símbolo de C. Então, quem seria ele? O 500. Então, se eu tenho um símbolo para o 500, entendam que quando eu coloco 500 mais a centena, eu vou somar. Então, aqui eu tenho 500 mais a centena, que é 100, e aí eu fiz o número 600. Agora, eu não quero somar nesse 500, eu quero tirar desse 500. Então, eu vou colocar atrás dele o símbolo do Czinho. Notem que é super tranquilo. Então, se eu estou colocando um valor e esse valor ele vai ser aí acrescentado no símbolo novo, ele aumenta 600. Se ele vai ser retraído, eu ponho ele atrás, ele diminui 400. Tá bom? E percebam que isso só acontece com alguns números, né, gente? Isso aconteceu somente com alguns números, eu vou destacar todos eles aqui, ó. Isso só aconteceu com o número 4, vou deixar ele bem de vermelhão, ó. Anotem aí, ó. Isso só acontece com o número 4, com o número 9, né? Com o número 40, com o número 90, com o número 400 e com o número 900. Tá bom? Por quê, professor? Vou fazer bem grande aqui, ó, que vocês vão se ligar. 900 e o 1000. Então, do 1000, que é um símbolo que eu tenho, que é o Mzão, né? O M de Michael, professor Michael, o M. E então, se eu quero tirar do 1000 uma centena, o que que eu faço? Atrás dele, eu coloco essa uma centena e eu tirei, então, o 1000. Tudo bem? Isso aqui é o símbolo para o 900, né? Tá, professor, mas e se eu fosse fazer, por exemplo, o 999? Essa é uma pergunta que eu adoro quando os alunos fazem ela, né? Tá, então, ó, você já estava me acompanhando aí, né? Se você não acompanhou, bate um print e passa tudo isso pro caderno, essa bagunçona aqui, tá? Ou já volta ali e vai copiando pro caderno conforme eu vou falando. Porque agora eu vou te mostrar um número bem legal, que é o número 999. Vamos limpar aqui para pensar um pouquinho. Tudo bem? Ó, limpei. E tu. Número 999. Eu já fiz bastante prova e um aluno meu um dia colocou o I e o M. Por incrível que pareça, ele não está errado. Tem uma lógica legal aqui, né? Porque é um número menor antes do 1000, certo? Mas não é assim que funciona, tá, gente? Eu tenho sempre que extrair para criar de 100, 10 e 1. Então, primeiro eu crio a minha centena, né? Foi por isso que eu falei, ó. Qual é o símbolo para o 900? Então, eu tenho que criar o símbolo para o 900. Não é IM. O símbolo para o 900 é do 1000, eu tiro 100. Então, é CM. Né? Qual é o símbolo para o 90? Então, tem um símbolo para o 90. Perceba que os símbolos, eles têm ali, então, ó, um símbolo para unidade, um símbolo para dezena, um símbolo para centena, um símbolo para milhar. Milhar, né? Centena, dezena e milhar, unidade. O que que significa isso? Que eu tenho que pegar primeiro, criar o símbolo do 900, depois criar o símbolo do 90 e depois criar o símbolo do 9, né? Qual é o símbolo do 90? Vamos lá então, ó. Ah, é do 100, eu tiro 10. Tá aqui, ó. Então, XC. A gente já viu isso, você já passou para o seu caderno. Tá? E o símbolo do 9 é do 10, eu tiro 1. E olha que interessante, então, o símbolo então do 99, 999 vai ser o 900, que é esse daqui, CM, 900, tá ali. Mais quem? Mais o símbolo do 90, que é XC. Mais, tá aqui o 90. Mais o símbolo do 9, que é IX. Tá bom? Então, este símbolo todo aqui, ó,
ele significaria o número 999, né? Deixa aí embaixo nos comentários qual é a sua idade em romanos, né? E também qual seria o símbolo para o ano que a gente está, que é este ano aqui, ó, 2025. 2025, como é que seria em romanos esse número, tá? E como tarefa, como atividades, eu vou deixar aí alguns números para vocês, tá? Aqui do lado direito, do lado esquerdo aqui, ó, eu vou deixar aqui para vocês os números para você transformar eles em romanos, tá? Daí deixa nos comentários, eu falo se está certo ou não. Então eu tenho ali, ó, em romanos, eu tenho o número 506. Como é que seria o número 506? Opa, será que tem que fazer uma subtração? Aparece o 4 ou o 9 em algum lugar aí? Como é que seria o número 240? E o número 249? Opa, esse tem que pensar bastante, tá? Como é que seria o número 460? Aparece o 4 em algum lugar? Então você vai ter que pensar um pouquinho, tá bom? E aí coloca lá embaixo que eu falo se está certo ou se está errado. Esse é o número mais alto aqui, ó, número 3.914, tá? 3.914. Aparece o 9 e aparece o 4 aqui. Como é que você montaria esse número aí? Tudo bem? E agora também para você exercitar uma conversão, né? Não só para fazer os símbolos em romanos, mas também para ler em romanos, né? Olha só, você vai ler números em romanos aí, ó. Qual é este número que está aqui, ó? Que eu vou pedir ele para você escrever ele ali, ó. XXXVII. Boa. E agora XVI. Qual que é esse? XVI. Qual é este daqui, ó? Esse daqui é bem legal, ó. Cadê? MCD. MCD, tá? E aí, bom, por enquanto é isso, né, gente? Vou colocar mais um aqui, ó, DC. Qual é o símbolo para DC? Tá, e a gente tem quatro, vocês coloquem aí nos comentários e vejam se vocês estão se ligando nessa noção. Então, ó, eu posso juntar até três símbolos, porque os romanos faziam isso, né? Mas quando eu vou montar o quarto, eu tenho que fazer uma operação. Significa então que para os romanos eles podiam, além de somar, subtrair, dependendo de como você organizava a posição dos símbolos, certo? O que que significa isso? Significa que eu não posso escrever eles de qualquer jeito. A posição importa. Tá bom? A gente falou disso também nos números egípcios, né? Mas por enquanto é isso, né? Gente, a gente vai chegar já nesse assunto quando a gente entrar nos nossos números, né? Os nossos números são lindos, né? Nossos números, eles trabalham com números infinitos, né? Que são coisas mais lindas de todas, né? Só uma coisa, se você fosse em romano e quisesse escrever este número aqui, ó, o número 4.000, não que não exista o número, existe o símbolo do 4.000, mas você faria apenas o símbolo do número 4, que é esse daqui, ó. Por quê? Do 5 tira 1, tá aqui, ó. Tem um número menor antes, 5 menos 1. Né? Só que para dizer que ele é o 4.000, eu faço apenas um risco em cima. Tá bom, gente? Cuidado com isso de fazer um risco em cima, porque muitas pessoas fazem assim, ó. Eu faço também um risco em cima e um risco embaixo, tá? Mas é só para dizer que ele é o número 2 mesmo e é em romanos. E aqui, quando a gente faz apenas um tração lá em cima, ele tem um significado também de uma operação, né? Não tá aqui nas notas, mas essa operação significa vezes 1.000. Então, esse símbolo aqui, ele é o símbolo do 4.000. Apareceu o IV e um tração em símbolo, em cima é o 4.000, né? Então, aí eu deixo para vocês também aqui, ó, qual seria o símbolo para o número 6.000, né? Não é tão complicado assim, fica aí para vocês, né? E espero que vocês tenham gostado aqui, né? Não sei se vocês sabem aí, os números romanos a gente usa até hoje, né? Muitos lugares que a gente usa os números romanos. Quem está em sala de aula comigo aí, gente, um abraço para vocês, um beijo para vocês. A gente viu que as leis no Brasil, elas são definidas a partir de números romanos, né? O artigo tanto, tal coisa é em romanos. Os nossos séculos, né? Como é que conta os séculos? Então eles também são em romanos. Tudo bem? E bastante coisa a gente trabalha aí com os nossos números romanos ainda nos dias de hoje, né? Tá? Porque a nossa cultura também tem um pouquinho aí da sociedade romana envolvida. Beleza, gente? Por enquanto é isso. Não esqueçam que essa playlist aqui não acabou. A gente vai dar sequência aí, ó. Eu vou mostrar para vocês o conteúdo da próxima aula, que é esse daqui, ó. Sistema de numeração decimal, o sistema mais lindo que tem. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a próxima e